Os preços do petróleo subiram 2% na última quinta-feira, com a preocupação em relação à oferta apertada, segundo a agência de notícias Reuters. O cenário é de alerta também para a demanda. E para falar sobre isso e entender os impactos para os combustíveis, nós recebemos o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. Boa tarde, Heitor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Heitor, essa preocupação ela se deve principalmente à expectativa de cortes na produção da Rússia. O que está no radar do setor nesse momento? Bom, na verdade, o setor está muito cauteloso agora, tá? Porque existe uma perspectiva muito evidente de que a economia mundial talvez ela não performe tão bem ao longo de 2023 em função dos juros, né, da alta que a gente está observando nos bancos centrais. E a gente sabe, né, que quando os juros sobem, normalmente a atividade econômica fica mais fraca e, portanto, o consumo de diesel, gasolina e petróleo em si também cai, né? Isso é um problema porque a gente tem observado, né, que os estoques ao redor do mundo, nas principais zonas de precificação de petróleo, têm subido. Então, isso é uma indicação de que talvez a demanda tenha começado a ficar um pouco fraca nesse começo de ano. Mas, sim, é importante comentar também que existem fatores sazonais que explicam essa queda, que não são só a expectativa de uma recessão, mas como também uma manutenção bastante expressiva das refinarias nos Estados Unidos, que, por estar em manutenção, estão demandando menos petróleo hoje. Agora, em relação à demanda, a alta do dólar é o maior obstáculo nesse momento, na sua opinião? Sim, principalmente para países emergentes, né, quando o dólar ele fica mais caro, o poder de compra desses países diminui. A gente sabe que muitos dos países emergentes são importadores líquidos de commodities energéticas, principalmente de combustíveis, por não terem refinarias domésticas, né? Então, quando o dólar sobe, a moeda local desvaloriza e, portanto, o poder de compra cai. E um cenário onde o dólar continua se fortalecendo e subindo, para mim parece muito factível, baseado no fato de que você tem hoje, né, juros nos Estados Unidos subindo e dados macroeconômicos recentes suportando a tese de que talvez o Banco Central americano tenha que subir ainda mais do que está precificado pelo mercado. E se isso acontecer, né, obviamente você tem espaço para que o dólar, né, suba e enfraqueça moedas emergentes. E o Brasil, inclusive, é um país que pode ser bastante prejudicado por esse cenário. Agora, pensando nos combustíveis, além do impacto do petróleo, a cobrança de impostos federais vai retornar a partir de 1º de março. Como é que o mercado está olhando essa situação e como devem ficar os preços dos combustíveis a partir do próximo mês? Bom, a gente sabe que não existe nenhuma definição ainda, né? Acho que nesse exato momento você está tendo uma reunião lá em Brasília entre o Lula, né, e os principais articuladores, né, das questões energéticas do país hoje. Então, assim, até o momento não existe nenhuma definição. O que a gente sabe é que, bom, até o dia 28, né, os impostos federais não incidem sobre os combustíveis, mas se nada for resolvido, eles vão voltar a incidir, né? Isso já tem estimativas no mercado, né, que trariam um aumento de entre 40 a 65 centavos por litro na gasolina, por exemplo, o que é bastante expressivo, né? E isso cria um pouco uma incerteza no sentido de que, bom, se o combustível vai subir, a inflação vai subir, mas será que o governo vai deixar a inflação subir ou vai começar a usar de novo a Petrobras para financiar, né, essa política energética? Isso foi feito no passado, a gente viu que teve impacto negativo, né, na perspectiva dos investidores da empresa, e esse seria, na verdade, o grande temor do setor. Será que o governo federal vai onerar novamente a Petrobras, né, com essa política energética, ou se, né, ou se eles vão adotar alguma outra estratégia? Mas, como eu disse, existe muita incerteza, nada foi definido até o momento. E que cenário que você está projetando para a crise energética neste ano? Bom, eu acho que assim, a questão da recessão ela é muito forte. Então, quando não de recessão, mas assim, desaceleração econômica, tá? Eu acho que ela é uma tese bastante forte, né? E quando você coloca isso em perspectiva com a questão de que o petróleo é uma commodity que segue, né, as flutuações econômicas mundiais, é, talvez a retração na demanda seja o suficiente para que aquele aperto na oferta que a gente tinha em 2022 não seja tão mais evidente em 2023, né? Mesma coisa com o diesel, por exemplo, né? A Europa estava sem diesel, mas daí a China, a Índia e alguns ofertantes do Oriente Médio começaram a fornecer mais diesel. Então, assim, o mercado foi lentamente se ajustando, você tem muita oferta hoje, principalmente de diesel chegando na Europa, e talvez a questão de escassez que a gente tenha observado em 2022 não seja mais um grande tema. Inclusive, se você olha, né, os preços do petróleo atualmente, né, as curvas futuras, todos indicam que você tem já um certo
um certo balanço de oferta e demanda mais sobreofertado, né? Então, assim, não seria, na minha opinião, né, não seria improvável a gente ter preços do petróleo caindo ainda nesse primeiro trimestre. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Um bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Tchau, tchau.